Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre a saúde mental no período da pandemia da Covid-19. Qual o impacto da pandemia na saúde mental dos guimarãenses e dos portugueses é o assunto em destaque neste Consultório Aberto. Antes de iniciarmos o programa de hoje, e como habitualmente, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube, onde estão já 20 programas que nós já realizamos, 20 consultórios abertos. Subscrevam também a nossa página no Facebook para acompanharem o nosso trabalho e a atualidade vimaranense podem acompanhá-la também em maisguimarães.pt. Como sempre, no consultório aberto temos Emanuela Lopes, é psicóloga no Hospital Senhora de Oliveira, em Guimarães. Olá, Emanuela, como está? Olá Eliseu, tudo bem? Com uma ligeira dor de cabeça, fruto de uma semana intensa, sobretudo de formação, mas cá estamos para fazer mais um programa e para tentar ajudar dentro do possível. Sim, o objetivo é sempre esse, darmos aqui algumas ferramentas para as pessoas lidarem com a Covid-19 e com o impacto na saúde mental. E é sobre isso que nós falaremos neste programa, sobre estratégias para as pessoas lidarem com a saúde mental. Estamos numa fase mais positiva, diria, apesar de haver aqui alguns receios relativamente à época do Natal e aos encontros familiares no Natal, mas há de facto aqui uma descida muito significativa do número de novos casos, de novos infectados em Guimarães, um concelho que já teve uma taxa de 300 infectados diários por Covid-19 e agora, por exemplo, nestes últimos dados, estamos a falar de uma descida para cerca de 70 70 novos casos diários, o que é realmente algo muito significativo e que nos pode, de alguma forma, tranquilizar um pouco mais. O que é que as pessoas lhe têm dito em consulta, nos contactos que têm feito diariamente? Estão mais tranquilas, mais esperançosas? Bem, antes de mais, eu acho que reforçar essa mensagem parece-me que nunca é demais, não é? Fantástico reduzir os números, acho que é uma notícia super animadora para toda a gente. Estávamos de facto todos muito preocupados o que é que se estava a passar, nós continuávamos a crescer imenso, exponencialmente mesmo, não é? De contágios, e o facto de estarmos a descer é algo que nos alivia sempre e nos dá sempre uma grande esperança de que aquilo que estamos a fazer e todos os esforços que estamos a passar e a fazer, de facto vale mesmo a pena. Portanto, fantástico, acho que é para continuar muito por aí. E o que é que eu vou ouvindo? Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com o Natal. Eu sobretudo aquilo que vou ouvindo mais, e mais uma vez estou a falar daquilo que é a minha experiência profissional e a minha experiência pessoal, apesar de estarmos um bocado melhor, as pessoas perceberam que é imprescindível tomarmos determinadas medidas e cumpri-las, e a pandemia está aí e temos que aceitar e temos que lidar com ela, não é dizer ai que bom, mas temos que lidar com ela. Eu acho que isso as pessoas já se foram apercebendo um bocado, mas acham, na grande maioria das pessoas que vou falar um bocadinho sobre isso, estão com algum receio em relação ao Natal. Estão com algum receio que pós-Natal tenhamos novamente os números a escalar e a escalar de uma forma extremamente abrupta. Portanto, as pessoas, por um lado, ficam contentes por perceber que, ok, abriram aqui um parênteses, mas aquilo, voltou ao mesmo, que é a minha experiência, estão muito preocupadas com o que daí pode vir, porque se calhar muita gente pode ler isto como uma permissão para os contactos natalícios, que nós aqui no Norte, nosso país, mas aqui somos muito dados a estas questões familiares, estes convívios, que se não tivermos os devidos cuidados, irá ser complicado. Por isso mesmo é que, por exemplo, uma das empresas que realiza os testes em Portugal anunciou que para dia 23, se não me engano, tinha já uma taxa de reservas de testes de cerca de 1500 testes já reservados. Sim. Para esse dia. As pessoas querem testar antes da noite de Natal. E se testarem e derem negativo, será que vão relaxar demasiado na noite de Natal e não ter cuidados? Era melhor não baixar muito a guarda, não acha? Mas aí é que está, eu também ouvi essa notícia e já ouvi, pelo menos o referido foi que o 22 também já estava completamente fechado.
da Cruz Vermelha e dos grandes laboratórios em Portugal, que de facto as pessoas recorreram aos vários tipos de testes que há, precisamente o mais próximo possível do Natal. E se ouvirmos as recomendações ok, tudo muito bem, as pessoas até podem fazer o teste e ter uma noção do resultado que têm, mas é para cumprir tudo igual. É para usarem máscara, repare, eu ouvi o Dr. Ricardo Mexia, portanto o representante dos médicos de saúde pública, a dizer precisamente isso. Usar máscara, distanciamento social, a questão do contacto, mantermos na mesma os cuidados que teríamos mesmo com um teste negativo. E eu acho que a grande maioria das pessoas procura e pensa no teste negativo para relaxar, ou seja, eu estou negativa, estamos negativos, estamos todos à vontade. E aquela questão que muitas vezes é referida, que eu estou negativa hoje, eu posso ainda não estar com os sintomas ou posso ter feito o teste numa altura onde não foi possível ainda ter um resultado positivo. E isto também é preciso ter esta consciência, o facto de na família estarmos todos negativos não quer dizer que vamos todos relaxar, e pessoas com quem não coabitamos, claro, não é? Estamos a falar disso. E estamos perfeitamente à vontade como estaríamos nos anos anteriores. Eu já tive pessoas que já decidiram que não vão fazer este Natal com os seus familiares, da forma tradicional, não vão fazer. Estão a pensar em alternativas, esta questão de chamar as pessoas via Zoom e via WhatsApp, e já estão a pensar em situações assim, que é sempre muito estranho, e para os mais velhos também é estranho. Eu acho que é estranho para todos, nunca fizemos isso, pelo menos assim de uma forma tão... e no Natal ainda para mais. Mas há pessoas que já têm isso muito bem pensado na cabeça deles. Outros, eu acho que é um bocado por aí, é para ter um teste negativo e para poder relaxar, e a mensagem que eu acho que nós também temos que passar é que nós não podemos relaxar, não podemos baixar a guarda, muito menos nesta altura. E que uma prova de amor que até podemos dar aos nossos é, muitas vezes, não abdicarmos da presença deles para os protegermos nesta altura. Ora, nem mais. Vamos falar sobre ferramentas para lidarmos em cima diria, de pensamentos que possamos ter nesta altura, que nos deixem um pouco mais desanimados e com dificuldade em lidar com a Covid-19. Vamos falar sobre isso neste programa e dar aqui algumas ferramentas às pessoas que nos estejam a ver através do Mais Guimarães. Por exemplo, numa questão muito prática, se uma pessoa daquelas que até se sente mais ou menos confortável com a situação que estamos a viver, portanto não está aqui numa situação aguda e que pense que, por exemplo, ultimamente está muito preocupada com o que acontece no mundo e com o que pode acontecer a si mesmo e também às pessoas de quem gosta. Eu creio que é uma preocupação geral. Há muita gente a pensar desta forma e como é que deve coordenar, diria, o seu dia-a-dia para se sentir bem dentro das circunstâncias em que vivemos. Pois, eu acho que nós temos sempre que ver estas coisas, e isso é também um dos trabalhos que nós muitas vezes em consulta fazemos, temos que tentar ver estas coisas em três prismas importantes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e no nosso comportamento, não é? Que nem sempre estão todos assim muito em sintonia. A verdade é que as pessoas quando estão, mais ou menos como falou, isto parece-me uma questão perfeitamente natural, as pessoas estão preocupadas com o que está a acontecer, quem é que não está preocupado com a pandemia, que nunca mais acaba, mais que não seja por esta fadiga, por este aborrecimento disto já durar há muito tempo e pelo facto disto ser um vírus altamente contagioso e mortal e de facto temos alguns medos que possam acontecer às pessoas mais chegadas. Às vezes este tipo de pensamentos faz com que nos sintamos mais ansiosos, mais cansados, estes receios podem aumentar o facto de podermos estar mais doentes. Em algumas pessoas, se for uma das fragilidades, quando as pessoas estão um bocadinho mais ansiosas, não é que seja assim uma situação, como falou, extremamente aguda, assim uma situação muito impactante, mas há pessoas que, por exemplo, interferem logo no sono. Há pessoas que me dizem que quando estão ansiosas, um bocadinho ansiosas, que deixam, por exemplo, de dormir tão bem ou têm mais dificuldade em relaxar. Aqui as estratégias, numa situação que é perfeitamente natural, dado a situação que estamos a viver, é sempre que nos sentirmos mais ansiosos, mais estressados, mais subcarregados, é importante fazer uma pausa. Eu costumo dizer que às vezes é importante recuar e dar um passo para trás para depois poder dar 3 ou 4 para a frente. Portanto, é importante parar, é importante fazer uma pausa. Pensar o que é que nós estamos... É o que pode acontecer, desculpa interrompê-la, Manuela, mas o que pode acontecer neste Natal, que aí vem, é preferível, eventualmente, não estarmos
com a família toda reunida no Natal, para podermos, eventualmente, logo no início do ano, na próxima primavera, poder juntar a família com outra tranquilidade e com outra segurança. Exatamente, essa pode ser uma estratégia que tem. À frente. Isso, é uma estratégia, mas é pensar, começa inicialmente por pensar assim, não é? Quer dizer, eu penso que neste momento não posso ter aquilo que queria, mas é por um bem maior e eventualmente para a frente vamos poder fazer as coisas de outra maneira. Para poder gerir esta tal ansiedade com estes pensamentos que sejam mais racionais, um pouco mais positivos, é importante às vezes a questão da respiração. A respiração não é uma coisa que não é assim muito valorizada, mas tem uma importância física, portanto, fisiológica, importante a nível psicológico, a nível emocional, a nível cerebral, portanto, respirar fundo. Esta questão de fazer a inspiração extremamente devagar, em que nós inspiramos e retemos, sustemos um bocado e depois expiramos extremamente devagar, portanto fazer estes exercícios assim desta maneira. Podemos associar a questão do exercício físico quando nos sentimos assim, ligar a alguém, falar com alguém que estamos mais preocupados com isto ou mais preocupados com aquilo, às vezes só o facto de partilhar o que estamos a sentir e falar um bocadinho sobre isso já nos faz sentir melhor. Da mesma maneira como se eu achar que algum dos meus amigos ou algum dos meus familiares estar assim, eu mostrar-me disponível para o ouvir, disponível para o poder ajudar, para poder fazer uma atividade em conjunto, também pode ajudar, por exemplo, a diminuir um bocadinho esse receio ou essa ansiedade que acaba por ser natural no meio desta fase pandémica que estamos a viver. E imaginemos agora, Emanuela, pessoas que estão num estado de maior ansiedade ainda. Pessoas que, por exemplo, estejam a pensar no pior sobre tudo e que não consigam, de certa forma, controlar esses pensamentos negativos que vão sentindo durante esta pandemia. Há algumas estratégias também que essas pessoas, e provavelmente teremos algumas a ver-nos nesta altura, o que é que lhes podemos dizer, de que forma é que podem lidar com isto, arranjar então essas estratégias para conseguirem suportar este momento de ansiedade? Normalmente esses pensamentos negativos, quando nós não os conseguimos controlar, até porque eles são intrusivos, eles entram dentro da nossa cabeça sem nós querermos, não é? Não é propriamente agora vou pensar que tudo vai correr mal, agora vou pensar que posso ficar... Não é uma questão consciente, é uma questão intrusiva, é automática e negativa, como nós dizemos. As pessoas, de facto, relatam níveis de ansiedade muito altos, não é? As pessoas podem ficar mais irritadas, mais cansadas, mais sozinhos, como eu costumo dizer, com os nervos à flor da pele, não é? Qualquer coisa até podem ficar mais explosivos, um bocadinho mais agressivos naquilo que podem até dizer, pronto, têm muita mais dificuldade em parar, em relaxar. Isto já entra num domínio onde podemos considerar assim um domínio um pouco mais preocupante, e aqui é importante que as pessoas parem e de facto não só perceber o que é que se passa, mas também estarem atentos a todas estas questões. Se for, eu começo logo por aí, se for de uma forma muito intensiva que as pessoas não conseguem parar de sentir estes sentimentos, têm sempre a possibilidade de ligar de uma forma logo imediata para a linha SNS 24, o apoio psicológico, não é? Que é a linha 4, portanto é uma linha gratuita e 24 horas que tem disponível um psicólogo, portanto em situações mais extremas pode ser por aí, mas pode sempre, lá está, falar com amigos, falar com familiares, procurar ajuda também nesse sentido, perceber como é que o corpo está, como é que se está a sentir, não é? Se realmente esta dificuldade que nós quando estamos ansiosos parece que estamos a respirar mal, a hiperventilar, e então a questão da respiração que eu falava há um bocado, de fazer a inspiração devagar, suster um bocadinho o ar e expirar o mais devagar que consegue. Eu nesta formação que tive, em quase todas as formações nós simulamos muito, fazemos sempre situações de roleplay das várias situações do curso que estamos a fazer. E aqui o exemplo que a formadora utilizou e acho que é fácil de perceber, é que quando nós inspiramos e sustemos um bocadinho a respiração e depois fazemos a expiração, que deve ser o mais devagar que consigamos, imagine, Eliseu, que tem uma vela acesa à sua frente. Tem que fazer esta expiração sem apagar a vela. Portanto, esta expirar devagar e fazer isto algumas vezes vai ajudar a um controle cardíaco, a uma oxigenação cerebral, a uma oxigenação muscular, em que os músculos estão muito mais tensos quando nós estamos ansiosos e que naquele momento vai ajudar imenso.
não é? Evidente que nós também, se virmos algum dos nossos assim, mostrarmos disponibilidade para os ajudar, e depois há toda uma série de estratégias que também já vamos falar a seguir, que não há propriamente uma receita, também já falámos sobre isso, dizer neste momento para fazer exercício físico, neste momento para e ouço um bocado de música. Nem sempre aquilo que me vai relaxar, relaxa o outro. Portanto, depois é importante também associar um bocadinho estas estratégias que nós daqui a um bocadinho já vamos falar concretamente em alguns exemplos. E agora, Emanuela, falemos de quem nesta altura estará com imensas dificuldades em lidar com o que sente, com os pensamentos que tem durante este período da Covid-19. Por exemplo, que alguém que esteja tão mal, a sentir-se tão mal consigo, que se sinta farta da sua vida e que pense que vai acabar este processo sozinho e fracassado e que as coisas definitivamente não terão uma saída. Alguém que não consiga, que se sinta tão mal ao ponto de não conseguir ver uma luz ao fundo deste túnel. Que estratégias é que podemos deixar também aqui para a pessoa conseguir resolver-se e resolver esta questão e de alguma forma melhorar o seu estado emocional? Bem, eu penso aqui que este estado é um estado já grave, não é? Parece-me que aqui é mandatório que a pessoa procure ajuda. É como digo, a linha SNS 24, esta foi uma das mais-valias que esta pandemia nos trouxe, foi termos disponível 24 horas um psicólogo do outro lado que pode ajudar, que se pode ligar e ajudar. Obviamente estamos a falar sempre de uma situação pontual e naquele momento em preciso, mas provavelmente as pessoas quando estão assim devem precisar de um apoio um bocadinho diferente. Quem já tem algum tipo de acompanhamento é importante que recorra, seja ao seu psicólogo, ao seu psiquiatra, ou ao seu médico de família. Eu aconselho muitas vezes, essa é a grande porta de entrada quando as pessoas não estão bem. Falar com o médico de família, tentar explicar o que estão a sentir, o que estão a pensar, para serem encaminhados da melhor forma possível. Obviamente que estamos numa altura muito complicada dos acessos, chegarmos ao médico de família, de conseguirmos lidar, mas naquilo que for possível, esta é sempre uma das grandes respostas que temos que ter nesta altura. Não tendo, liguem para a linha SNS 24, que de certeza absoluta alguém do outro lado vai ouvir, vai saber como atuar, porque nós podemos estar a falar de uma situação aguda, em que eu posso dar estratégias para a pessoa ficar melhor no momento, é aquilo que nós chamamos de intervenção em crise, ou então tentar perceber, porque isto parece uma coisa muito depressiva, se realmente temos a instalação de uma doença ou não, é importante avaliar, e é todo um processo terapêutico que é preciso fazer, se vai ser preciso medicar, se não vai ser preciso medicar, se são algumas estratégias que a pessoa tem que ter, ativar os seus recursos individuais, usando também a sua autoeficiência, que é muito importante, mas também os recursos da própria rede social da pessoa, a família, os amigos, a comunidade, é tão importante, não é? Às vezes as pessoas nem sabem que na própria comunidade há uma série de associações e programas e projetos nas juntas do município e que podem às vezes ser uma boa plataforma de resposta a este tipo de situações também. E é importante que as pessoas não se isolem, diria, que não se fechem, o que é o processo que pode acontecer durante este período da pandemia da Covid-19, sobretudo com os infectados. Durante esta semana falei com algumas pessoas que estiveram, de facto, infectadas com Covid-19. Já começa a ser difícil nós não termos no nosso círculo de amigos alguém que não tenha estado infectado, porque caminhamos, de facto, para, em Guimarães, termos uma taxa de 10% da população, portanto, 1 em cada 10 guimaranenses já esteve infectado com Covid-19, estamos muito próximo disso, portanto, e nota-se que há uma necessidade de isolamento para proteção dos outros, numa fase inicial da doença, e que pode permanecer depois, quer por a pessoa se querer isolar, ou por sentir que do outro lado pode haver algum estigma que nós que também neste programa temos tentado alertar e combater de alguma forma, mas esse isolamento é aquilo que não pode acontecer neste período, não acha, Emanuel? Absolutamente, apesar que depois, estando num período onde nós também não podemos promover tanto o contacto social, presencial, depois também é muito difícil às vezes dar estratégias muito concisas às pessoas, mas isolarem-se em casa, portanto evitarem qualquer tipo de contacto, às vezes terem medo de deixar os filhos ir para a escola, de medo de trabalhar, quer dizer, viverem sob
O medo é que não pode ser, porque a dada altura não estão a viver a vida, estão a viver, e aliás, um futuro, não é? Porque nós quando estamos com estas questões ansiosas, nós estamos a viver um futuro que não sabemos o que é que aí vem, não estamos a viver o presente, não é? E quando estamos mais depressivos, estamos a viver um bocadinho mais o passado do que propriamente o presente. Claro que esta passagem às vezes é difícil. Há pessoas que até nem notaram muito e ficaram lá o tempo que tiveram que ficar e tiveram mais sintomas assim, mais sintomas assados, chegou à altura, siga, trabalho e recuperaram e de facto normalizaram. Outras nem por isso. Portanto, o isolamento não é uma boa estratégia a fazer. O facto das pessoas quererem proteger os outros, também já falamos sobre isso, até pode exacerbar aqui alguns rituais de limpeza, não é? Falávamos na semana passada, porque não querem, pode haver a possibilidade de contágio e então não querem contagiar e até desenvolvem estratégias, são estratégias de enfrentamento, não são saudáveis, não são positivas. Então a ideia aqui, e hoje o tema vem muito nesse sentido também, é falarmos de algumas estratégias que podem ser positivas. Há pessoas, por exemplo, sei lá, quando estão ansiosas vão fumar, mas o fumar não é uma estratégia de lidar com a situação positiva, não é? Como há quem beba, como há quem se droga, não é? Não é uma estratégia positiva, nós temos que ter alternativas, e muitas vezes temos que as encontrar, aquelas que me fazem bem a mim, aquelas que a fazem bem a si, portanto é como digo, não há propriamente uma receita, mas há uma série de coisas, mas têm que ser coisas que possam ser execuíveis no momento, não é para eu fazer daqui a uma semana, ou vou de férias em agosto. Percebe? Tem que ser, portanto, isso eu acho importante falarmos disso. E que outras estratégias podem ser adotadas? Já falamos também algumas vezes sobre o exercício físico, que liberta alguma alegria, não é? Portanto, naturalmente ficamos mais felizes quando exercitamos. E esse é um conselho que devemos deixar sempre neste programa. Evidente, há algumas que, na da outra vez falámos, repetimos-nos, não é? Porque há determinadas situações que são básicas, são bases, são standard e que são aplicáveis em qualquer situação. Mas, mesmo aquilo que nós vamos falar aqui hoje, apesar de que estamos numa altura do outono e inverno, isto limita-nos um bocadinho as opções, já limita a pandemia. A altura do ano também limita-nos um bocado, o frio limita, a chuva limita, quer dizer, o escurecer, o anoitecer mais cedo, a mesma coisa. Portanto, já nos limita um bocadinho e é um bocado mais desconfortável. Mas o que nós vamos falar aqui hoje não é só centrado no Covid. Eu esta semana fui abordada por uma senhora que segue o programa e que me veio falar um bocadinho sobre ele e me falava precisamente disso também, não é? Esta questão do que nós falamos aqui é só centrada naquilo que é Covid-19. Nós podemos falar, e falámos em muitos temas que derivaram precisamente da pandemia, não é? Que as pessoas começaram a sentir, como é que foi estas alterações todas, desde março até agora. Mas muitas das estratégias ou muitas das coisas que nós falamos podemos extrapolar a pandemia e a Covid-19. Imagina, o que nós vamos falar, que falámos agora e que podemos falar alguns exemplos assim. Isto, há alturas que nós acordamos já com um humor horroroso, não é? Um péssimo humor, ninguém nos fez mal, mas uma pessoa acordou virada para o lado lá, como eu digo assim muitas vezes, não é? Ou então com uma dor de cabeça fortíssima, como é o meu caso, embora eu claramente sei que esta dor de cabeça tem a ver com o cansaço da semana toda, que foi uma semana particularmente cansada. Às vezes é porque no trabalho não correu tão bem no dia anterior, é porque se chatearam com o marido e com a mulher, estão a ver aquelas situações diárias e todos nós, acho que já nos aconteceu a todos, e que isto extrapola o Covid. Não é? E digo muitas vezes isso, até nós que estudamos isto, nós da psicologia, da saúde psicológica, da ciência do comportamento, enquadrámos-nos aqui direitinho, quer dizer, não fugir, apesar de sabermos a teoria, obviamente que as coisas que acontecem é natural acontecerem-nos também, e as emoções, sentir as emoções e ter os pensamentos e o comportamento, podemos saber lidar com a situação de stress ou situação de ansiedade mais aqui ou mais ali, porque temos algumas ferramentas que nos permitem às vezes poder gerir, mas nem sempre é assim, não é? Até porque depende muito da situação e da própria pessoa. Mas eu acho que isto é importante, se calhar a mensagem é essa, nós podemos nos centrar na Covid-19, na pandemia que é o que estamos a passar, mas isto pode acontecer em qualquer altura e extrapola muito. Então, o que é que nós vamos ouvindo? E algumas, até são algumas estratégias que eu utilizo, algumas se calhar o Eliseu também, outras se tiver alguma junto aqui à lista, porque eu acho que é importante, se calhar começarmos por não uma receita, não é? Algumas das coisas que nós vamos falar, há pessoas que dizem, ui, nem pensar, doutor, não me ponho a fazer exercício físico quando eu estou assim, porque isso então não me deixa mais nervosa, eu sei que isso me faz bem fisicamente, mas psicologicamente não faz. Portanto, se nós pretendemos
que isto seja tipo um guião para o bem-estar, não vamos propor à pessoa, ou a pessoa a propor-se a si própria fazer uma coisa que a vai deixar mais ansiosa, ou mais nervosa, ou não tão com bem-estar como se procura. Portanto, isto depois tem que ser adequado de pessoa a pessoa. Não Então, o que é que nós vamos... há aqui uma emenda que agrada a toda a gente. Absolutamente, não há receita. Portanto, temos que encarar desde logo que seja assim, por sermos definitivamente diferentes. Ora bem, e acho que isso é muito importante. Aliás, em consulta eu digo muito isso, não é? Aqui não há propriamente nada que eu possa dizer e que tem que fazer isto. Sugere-se algumas que vou sabendo, como vou dizendo aqui, e depois a pessoa vai adequando, e muitas das que eu trago aqui, de alguma lista que fiz, é o que eu vou ouvindo. O que eu vou ouvindo são coisas mesmo. Há pessoas, por exemplo, que é a questão de tomar um banho. A questão de tomar um banho, vou tomar um banho, para muita gente significa quase tocar naquele botãozinho do reset, não é? Que, ok, acabou tudo, parou tudo, e há pessoas que dizem mesmo isso, aquele tempo que seja o banho de imersão, que há quem utiliza o banho de imersão como uma forma de relaxar, ou mesmo um duche um bocadinho mais prolongado, é uma situação que as relaxa profundamente. Nós já sabemos que a água pode ter esse efeito, mas há uma altura em que eu, quando vou tomar banho, aquele momento é meu, não é? Tem pessoas que me dizem isso, ninguém bate à porta, ninguém incomoda, aquela meia hora que ali estou, seja de tomar banho ou sair o que for, é qualquer coisa que é da pessoa. E a pessoa, quando sai, as baterias estão um bocadinho mais carregadas, porque o que se pretende aqui é um bocadinho isso. Pronto. O facto também de nós falarmos o que estamos a sentir, isso também é importante. E não tem que ser um super problema, não tem que ser um trauma. Às vezes é isto que as pessoas ficam um bocado e dizem, mas até parece maniquice, não é? Como é que eu vou falar que me chateei por um ai ou por um oi? Está a ver aquilo que nos parece assim uma coisa pequena? Mas falar com um colega, falar com uma tendência, Emanuela, e é uma tendência crescente, de falarmos exclusivamente sobre a Covid-19. O que diria que nos pode provocar aqui um trauma coletivo, de nós definitivamente só lermos, só vermos, só falarmos sobre a Covid-19 e sobre os problemas adjacentes à Covid-19. Acho que devíamos arranjar aqui uma forma de mudar de assunto, assim, de um momento para o outro. Mas essa é uma das estratégias que também temos que fazer. Apesar de ainda não podermos fazer isso, porque não está também completamente sob o nosso controle, apesar de tudo as notícias são sobre isso, aquilo que se lê, os telejornais, os dados que ainda saem, as medidas que o governo nos vai impondo, portanto não, há algo que não depende só de nós. Nestas alturas é importante que as pessoas de facto é como se desligassem, seja a televisão, seja o telemóvel, portanto redes sociais, notícias, há alturas que é muito importante como com um corte com tudo que é o mundo exterior. Essa também é uma estratégia, há muita gente que isso funciona, seja e-mails, seja telefonemas, seja tudo. Depois temos sempre a possibilidade de recuperar, de devolver, de responder, do que quiserem, mas se calhar há alturas em que é importante as pessoas também se disciplinar um bocadinho isso, porque às vezes quando eu quero relaxar, chega uma mensagem, chega um e-mail, até leio não sei o quê, está a ver, portanto, e há pessoas que são muito sensíveis a este tipo de coisas, e então a estratégia é um bocado essa, ou desligam o telefone, ou põem em modo sem som, porque senão não adianta, vamos ter sempre o estímulo auditivo, não é? E desligarmos um bocado disso, não é? Que sobretudo porque estamos numa fase onde realmente é tudo muito negativo, às vezes é tudo muito sensacionalista, não é? É com esta história as pessoas estão naquela das vacinas e vai ser assim, e é quase como se viesse a vacina e vamos voltar já de repente para a nossa normalidade, quando sabemos que não, que ainda falta, aliás, para o plano de vacinação ainda estamos a tentar perceber direito como é que vai ser, há algumas ideias, portanto, e isso também é outra das questões que pode ser importante, e há pessoas que funcionam isso, desligam o telefone, desligam o telemóvel, não há esse tipo de coisas e relaxam um bocadinho de outra maneira. À vacina, Emanuela, relativamente à vacina, há muitas pessoas que nesta altura não estão muito confiantes relativamente à chegada da vacina em janeiro. E à toma. Eu acho, primeiro o desconhecido assusta-nos sempre imenso, não é? É aquela coisa de que eu prefiro que os outros comecem a tomar, não é? Ouvimos muito isso, e depois ver os efeitos colaterais e tal. Penso que há 3 meses, nós temos aqui já um período de 3 meses, sabemos já alguns efeitos secundários estes imediatos, não é? Para aquilo que fui lendo, tem a ver mais com estas reações alérgicas, mas estamos numa fase onde todos os dias podemos ser sempre surpreendidos com informação nova, porque estamos numa fase assim. O desconhecido assusta-nos sempre.
Mas eu também acho que está ligado com a questão da comunicação que nos foi transmitida até agora. Não nos foi, já falámos sobre isso, não é? Não nos foi feita uma comunicação muito segura, uma comunicação eficaz. Foi sempre uma comunicação insegura, uma comunicação atrás para a frente, às vezes uma comunicação até controversa, não é, mas é, agora é, mas deixa de ser, e de uma forma onde as pessoas não se sentem segurança, apesar de perceberem que isto é algo novo, ainda não se percebe muito bem que é o vírus e como é que ele se e como é que ele funciona e o que nós temos que fazer, mas acho que isto interferiu muito nesta confiança plena daquilo que vem aí. Portanto, vamos ver. E que outras estratégias, Emanuela, podem ser adotadas para lidarmos neste período em que há alguma esperança, ao mesmo tempo há algum receio de que a solução que nos é apontada chegue tarde e que possamos até lá até ficar infectados, ou algum dos nossos próximos possa também estar infectado. O que é que podemos fazer nesta altura? Outra das coisas que nós ouvimos com muita frequência são os passeios, não é? E estes passeios podem ser o passear o cão. Esta questão de passear o cão acaba por ter um duplo efeito, não só a questão do animal em si, mas também esta questão do arejar a cabeça, não é? E eu ouço isso com muita frequência. Eu vou passear, olha, quando é assim, pego no cão e lá vou eu e pronto, e venho outra, precisamente por aí. Claro que os cuidados que temos que ter, mas também muitas vezes o fazermos um pequeno passeio, uma pequena caminhada associada ao ar fresco, ao ar puro, é uma coisa que costuma ajudar muito. Também a questão da exposição solar, isso é algo que nós não valorizamos e sabemos também o impacto que isso tem. É importante apanhar luz. Claro que, sobretudo na altura que estamos a passar, muitos de nós, eu inclusive, quando me levanto ainda é de noite, portanto eu saio de casa saio de casa para trabalhar e ainda não é dia, não é totalmente dia, portanto ainda nem sequer luz natural existe à hora que eu saio de casa antes de entrar no meu local de trabalho e como eu, muita gente. O aconselhável sempre é, dentro daquilo que é possível, tentarem ter as persianas abertas, luz a entrar nos espaços que estão, sempre possível apanhar luz solar. Às vezes quando nós estamos por casa, por exemplo ao fim de semana que agora estamos mais por casa, no caso de vivermos numa casa que possamos até vir cá fora um bocadinho aquilo que as pessoas às vezes têm um bocadinho de espaço, tem um bocadinho de sol, não é? Apanhar um bocadinho de sol, de luz, não tem que ser necessariamente o sol, não é? Um bocadinho mais agasalhado, está a chover muito, está este temporal todo, então eu posso estar sentada na minha janela. A janela está fechada, mas eu posso estar a apanhar essa luz solar. E às vezes eu recomendo às pessoas, por exemplo, entre as 10 e as 11 horas, estar ali mais ou menos uma hora, que eu posso estar a fazer outra coisa qualquer, posso estar a ler, posso estar até a ligar a um colega. Portanto, normalmente eu aconselho que sejam coisas também relaxantes por si só. Ouvir música, quer dizer, e não falarmos sobre assuntos pesados e lá estar a ler sobre coisas pesadas, é também a associação de algumas coisas que nos faz bem e que nos relaxa imenso. Por exemplo, eu tenho uma senhora que me diz, uma das coisas que a faz sentir muito bem, e eu revejo-me nisso também, é tomar café ao ar livre. Tomar o café mesmo em casa, não é? Vir cá fora à varanda, ao espaço, e a senhora acha aquilo, pronto, e é uma das coisas que realmente a relaxa. E esse tipo de coisas são pequenas, são coisas fazíveis, que nós temos muitas vezes que apostar, que é este autocuidado. Nós temos que nos permitir ter tempo para nós próprios sem nos sentir culpados. Porque se eu venho cá para fora agora a tomar café e fico ali 10 minutos a tomar café, não estou a arrumar a cozinha ou não estou a pôr não sei o que, as roupas não sei aonde, ou não estou a dar a devida atenção que acho que tenho que dar aos meus filhos. Não ver, mas é verdade que eu, quando me autocuido enquanto indivíduo, pessoa que sou, vou depois desempenhar o resto dos meus papéis enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto filha, enquanto melhor. Não é? Então voltamos ao mesmo, recuar um passo para depois poder dar 3 ou 4 em condições e de uma forma muito saudável. E às vezes eu ouço mais as mulheres esta sensação de culpa, não é? Tenho tanto que fazer, também de trabalho, chego a casa, tenho tanto que fazer, como é que eu posso sentar no sofá? Pois, mas depois está aqui no meu consultório. Não é o caso de estar no meu consultório, porque não é isso, as pessoas são sempre muito bem-vindas, mas estão lá porque há uma razão para lá estar e muitas vezes tem a ver com isso, com a falta do autocuidado. Portanto, a rentabilidade até nas empresas é muito discutida e tem muito a ver com isso, com os colaboradores terem o seu tempo para relaxarem, para depois terem a outra disponibilidade mental para executarem os seus trabalhos, não é? Aquilo que têm de facto para fazer. Portanto, é transversal, diria,
todas as atividades, esta necessidade do autocuidado e de cada um também encontrar aquilo que lhes faz bem e que nesta altura, mais do que nunca, é importante colocar em prática. Exatamente, e só tomando um bocadinho no exemplo que deu dos trabalhos, vejo a Google e vejo outras grandes empresas que primam precisamente por isso. A política destas grandes empresas já, e não é só da Google, algumas felizmente cá em Portugal também, já passou a fase do policiamento, não é? Nós ainda estamos muito numa cultura empresarial em que o policiamento de eu ter o funcionário à minha frente é quando é que ele trabalha. E, por exemplo, estas questões de teletrabalho têm muita resistência ainda, muita resistência, porque as pessoas acham que as pessoas em casa não trabalham. Quando se veio verificar que até trabalham mais e a carga de stress e de ansiedade acaba por ser também muito maior, não é? Que temos que fazer um bocadinho esta gestão. Obviamente que deve haver exceções, obviamente que as há, não é? Isto é também uma cultura que tem que se trabalhar. E, Manuel, há uma questão já agora relativamente ao teletrabalho que eu acho que era importante nós abordarmos, que tem a ver com, no mesmo espaço onde têm a sua vida familiar, as pessoas trabalham. Portanto, pode haver aqui uma dificuldade muito grande em gerirem os tempos de trabalho e os tempos de lazer e tempo para a família. E isto pode gerar aqui algumas confusões e as pessoas podem chegar a um ponto de não sentirem nada bem por estarem e um pouco perdidas, diria, por no mesmo espaço estarem a executar estas tarefas tão diferentes. Isso aconteceu na altura do confinamento, foi das coisas que eu mais ouvi, não é? Acrescido ao facto que na altura tínhamos os miúdos mesmo em casa, não estavam na escola, nem havia um período que agora existe, não é? Que os miúdos estão na escola, nem que seja aquelas horas, as pessoas podem estar a desempenhar as suas funções de uma forma um pouco mais tranquila. Na altura do confinamento, não. Portanto, era uma gestão muito complicada e aí sim houve situações difíceis para muita gente, de uma subcarga enorme, e aquilo que era aconselhado e que é também aconselhado é esta questão das rotinas. Nós também estamos mais por casa, mesmo ao fim de semana, em teletrabalho, seja no que for, é importante mantermos as rotinas. Lembra-se que quase em todos os programas iniciais que tivemos, e realmente hoje é o 21º, portanto já lá vai há algum tempo, insistíamos muito nisso, a questão das rotinas, a questão de termos horas para entrar ao serviço, termos horas para parar, termos horas para almoçar, termos horas para estar com os miúdos, temos horas para até fomentar a relação com o nosso parceiro, com o nosso companheiro, o que for, quer dizer, os vários papéis que podemos ter. É muito exigente exatamente isso, é muito exigente o que está a dizer, por isso é que é importante estas estratégias que acabamos de dizer do autocuidado e sobretudo fazer exatamente estas rotinas que têm que ser muito bem cumpridas, não de uma forma obsessiva, mas muito bem cumpridas. A facilidade agora, na minha opinião, é não termos os miúdos em casa, porque quem tem filhos, a dificuldade que era estar numa reunião de trabalho e ouvir um filho ou aparecer aqui um filho ou ser chamada, não é? Isso, muita gente disse isso, muitas foi das coisas, ou um animal, porque o animal doméstico, não sei, quer dizer, isso foi muito referido na altura. Volto ao mesmo, é difícil, mas também eu acho que é execuível. Tem que haver este esforço de uma readaptação que temos que ter. Mas também acho que é importante mudar a cultura empresarial em Portugal, porque não é uma cultura muito de policiamento, tu só trabalhas se estiver aqui à minha frente e no teu local de trabalho. Pois é algo que está enraizado e que é necessário contornar. E, Manuel, a 22ª edição chega aí às portas do Natal, portanto, no próximo sábado já estaremos a 19 de dezembro. Vamos preparar aqui uma edição especial para que quem nos acompanha possa também ter algumas estratégias para viver o melhor Natal possível, que é o que nós todos desejamos, e um Natal em que não coloquemos em causa a segurança de todos e que consigamos vivê-lo bem. Vamos fazer aí um programa na próxima semana, no próximo sábado, a partir das 18 cá estaremos. Espero que tenham uma ótima semana, Emanuela. Obrigada, Luís, eu espero que sim. Eu espero uma semana de muito trabalho, mas pelo menos não vai ser tão carregada como foi esta por causa da formação que tive. Já agora questiono mais uma última questão, Emanuela. Tem sentido um aumento de procura no Hospital de Guimarães, falando concretamente do nosso hospital? Eu acho que a procura dos hospitais, das pessoas nos hospitais em Portugal, acho que se mantém. Eu acho que as dificuldades são muito transversais. Há sempre uma procura muito grande, uma lista de espera grande, são poucos profissionais para a quantidade de pessoas que precisam de facto de nós.
com a grande dificuldade de não haver pessoas nos centros de saúde, que eu acho que isso era uma das mais-valias e uma das grandes apostas que teria que ser feitas. Mas aquilo que eu vou ouvindo mesmo dos colegas, tem havido muita procura dos consultórios privados, pela questão das pessoas se sentirem, como já disse, não tanto pela questão da doença em si, chegarmos pessoas deprimidas, profundamente ansiosas, também, mas por esta questão de se sentirem já muito assoberbadas, já começa a chatear, isto já está a mexer comigo, eu não me estou a sentir muito bem. Isto de uma procura especialmente por aí, sim. E Manuela, na próxima semana cá estaremos de novo para mais um consultório aberto. Claro que sim, bom fim de semana. Igualmente. Cá estaremos de hoje a 8 dias, a partir das 18 horas, no próximo sábado, para mais um consultório aberto. Vou convidá-los a enviarem-nos as vossas dúvidas e também as vossas preocupações para leitor@maisguimarães.pt. Podem enviá-las por mensagem privada para a nossa página no Facebook. Convido-os ainda a subscreverem o canal do Mais Guimarães no YouTube, onde a partir de agora estarão 21 edições do Consultório Aberto, e também a acompanharem a atualidade guimaranense em maisguimarães.pt. Voltamos no próximo sábado, dia 19, a abrir as portas deste consultório. Até lá, uma boa semana.